O nosso estudo bíblico, o título é A Unidade e a Trindade de Deus. Por que é importante nós estudarmos sobre a doutrina da Trindade? Por que é importante termos uma compreensão correta sobre Deus? Ela é muito importante porque dela depende a nossa salvação eterna. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui Jesus está dizendo que o conhecimento de Deus, da pessoa de Jesus, é fundamental para a vida eterna. Então, quando nós estudamos sobre Deus, sobre a doutrina da Trindade, temos que ter em mente que é uma questão de vida eterna. Uma compreensão correta de Deus vai ensinar-me a me relacionar corretamente com Ele, para eu ser salvo por Ele. Uma compreensão equivocada de Deus fará com que eu me relacione com Deus de uma forma errada, comprometendo a minha salvação. Então é por isso que esse estudo sobre a Trindade é importantíssimo. Porque se você compreender devidamente a Deus, você vai se relacionar melhor com Ele. Vamos para a nossa primeira pergunta. De acordo com a Bíblia, quantos deuses há? Abra sua Bíblia, vamos ler aqui Deuteronômio, primeiramente, capítulo 6, verso 4. Primeiro texto da nossa primeira pergunta. Vou fazer num sistema de perguntas e respostas, como eu dava estudos bíblicos, porque eu sei que esse é o método mais eficaz para aprendermos a Bíblia. Tá bom? Eu aprendi muito da Bíblia assim. Tá? Deuteronômio 6, verso 4 vai responder a nossa primeira pergunta. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Primeiramente, a Bíblia ensina que há um só Deus. Isso é repetido por Paulo também em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, que diz o seguinte: Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. A Bíblia é clara em dizer que existe apenas um Deus verdadeiro. Você precisa entender uma coisa importante. Trindade bíblica nada tem a ver com politeísmo e não contradiz Deuteronômio 6, verso 4 e muito menos 1 Coríntios 8, 4. Por quê? Se você analisar comigo Deuteronômio 6,4, você vai perceber em que contexto Deus é chamado de único Deus. O contexto bíblico é fundamental. A Bíblia não ensina que Deus é um ser isolado, que ele é único no sentido de isolado. Mas a Bíblia, quando fala num único Deus, ela está dizendo que existe um único Deus verdadeiro em comparação com as divindades pagãs. Quando você lê Deuteronômio 6,4, que fala que há um único Deus, olha, por exemplo, os versos 13 a 15, para você entender em que contexto há um único Deus. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Então, a Bíblia ensina que há um Deus verdadeiro em comparação com as divindades pagãs. É isso que a Bíblia quer nos passar. Agora, isso significa que crer na Trindade é crer no politeísmo? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quem afirma isso não sabe a diferença entre trindade e triteísmo, por exemplo. Tá? O triteísmo pagão ensina que existem diferentes deuses com diferentes essências divinas e um Deus é mais poderoso do que o outro. Você percebe, por exemplo, nas crenças politeístas, que há pessoas na divindade com mais poder que outras, há pessoas na divindade melhores do que outras, uns mais bonzinhos, outros mais malzinhos, diríamos assim. O conceito politeísta
da divindade, ou triteísta, que ensina a existência de seres diferentes, com essências diferentes, nada tem a ver com a doutrina da trindade bíblica. Por quê? A trindade bíblica ensina a existência de três pessoas distintas, mas com uma essência. A diferença é grotesca. Por quê? Quando entendemos que existe só uma essência divina, isso não é politeísmo. Nós podemos entender a crença bíblica como triunidade. Três pessoas com uma essência. A essência de Deus Pai é a mesma da de Deus Filho e é a mesma do Espírito Santo. E por isso o conceito de triunidade é mais fácil de assimilarmos. Tem a ver com politeísmo de forma alguma. Enquanto o politeísmo ensina que pessoas divinas têm essências diferentes e caráter diferente, a trindade bíblica ensina que as três pessoas distintas têm uma só essência e que ao mesmo tempo têm um caráter amoroso. Então é importantíssimo você ter essa diferenciação na sua mente entre trindade, triteísmo. Outra coisa que você deve diferenciar é trindade de modalismo. Modalismo ou sabelianismo é uma heresia que ensinava lá pelo 2º, 3º século que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas três manifestações do mesmo ser. Ou seja, num momento da história, Deus apareceu como Pai, noutro momento da história ele aparece como Filho e noutro momento da história ele aparece como Espírito Santo. Esta é uma aberração e você não pode aceitar isso. Por quê? Basta você ler João capítulo 17. Quando Jesus ora, ele está orando para ele mesmo? Só se Cristo tivesse um problema mental. Já pensou ele dizer assim: ó, eu mesmo, glorifica-me com a glória que eu tive junto de mim mesmo antes que houvesse mundo. Ridículo. Então Jesus está orando a outra pessoa. Então a trindade bíblica não é triteísmo, ou seja, não ensina seres com essências diferentes, e não é modalismo, a crença de que uma pessoa se manifesta de três maneiras diferentes. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que existem três pessoas distintas, com quantas essências mesmo? Uma essência. Por isso é um Deus. É uma essência. Só que esse um Deus é manifesto em três personalidades distintas. Tá? Nós vamos ver mais sobre isso ao longo dos nossos estudos. Bom, a primeira pergunta então: quantos deuses há? De acordo com a Bíblia, há um só Deus, uma essência divina, porém manifesta em três pessoas. Isso nada tem a ver com politeísmo, com triteísmo e com sabelianismo, tá, ok? Ou modalismo. Segunda pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? É importante você entender que é mandamento bíblico e o primeiro de todos amarmos a esse Deus revelado nas Escrituras. Marcos capítulo 12, verso 29 é o texto que vamos ler agora. Eu estou lendo, queridos, na Nova Versão Internacional, tá? Você fica livre para usar a versão que você quiser, não vai comprometer o estudo, tá bom? Mas eu estou lendo na NVI hoje, eu gosto de variar as versões bíblicas, tá? Marcos 12, 29 responde a nossa segunda pergunta, né? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Verso 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A Bíblia ensina que você e eu devemos, com todo o nosso entendimento, não importa se ele é grande ou pequeno, mas com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, devemos amar a Deus. Colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. E por quê? Queridos, nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Se nós passamos mais tempo
em comunhão com alguém que é maior do que nós nos tornaremos grandes. Agora, se passamos mais tempo em comunhão com alguém que é inferior a nós em caráter, diríamos assim, nós vamos nos assemelhar a esta pessoa. Então, passe tempo com Deus para você parecer-se mais com Ele e para você aprendê-lo a amar cada vez mais. Uma relação se desenvolve, uma relação de amor, por meio do relacionamento. E quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você vai à igreja, quando você ajuda as pessoas, você está desenvolvendo uma relação mais próxima com Deus. E aí você aprende a amá-lo mais. E amando mais a Deus, você tem mais base emocional e espiritual para enfrentar as dificuldades da vida. Tá bom? Terceira pergunta. Deus, como o único Deus verdadeiro é apresentado nas Escrituras? Agora eu quero mostrar para você que esse único Deus a quem devemos amar acima de todas as coisas, ele é apresentado de forma triuna. Lembra o conceito triunidade? Que nada tem a ver com politeísmo? Vamos ver alguns textos bíblicos. O primeiro deles, vamos analisar aqui João 14:16. Queridos, a Bíblia é muito simples quando permitimos que ela se autoexplique. Lógico, tem temas complexos na palavra de Deus, mas entendê-la, se nós tivermos humildade, se estivermos dispostos a permitir que Deus mude nossos conceitos, o Espírito Santo vai guiar-nos na compreensão da Bíblia. Olha alguns textos bíblicos agora que apresentam este único Deus, a quem devemos amar sobre todas as coisas, como três pessoas, com uma essência, por isso o único Deus. Tá? João 14:16, Jesus disse: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro ou consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade." Veja, Jesus falou assim: "Eu rogarei ao Pai, e ele dará outro consolador." Aqui percebemos que o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é Jesus, ele é outro além de Jesus. Eu rogarei ao Pai e ele dará outro consolador. Então, nesse texto, claramente você vê três pessoas. Mais para frente, nós vamos analisar o significado de outro consolador aqui nesse texto, tá bom? Mas eu quero agora só me deter em textos triunos. Depois, em outras lições, nós entraremos em mais detalhes. Um outro texto triuno muito interessante é Judas 1:20 e 21. Existem muitos, meus amigos, só que eu vou selecionar alguns apenas para o nosso estudo bíblico. Tá? Judas, penúltimo livro da Bíblia, carta, não é? Judas 1:20 e 21, também menciona três pessoas como fazendo parte de uma essência divina apenas. Tá? Diz assim: "Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna." Olha que interessante. Devemos orar no Espírito, ou seja, influenciados pelo Espírito, nos mantermos no amor de Deus e esperar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas aqui, queridos, no texto? 3. Muito simples de entendermos. Infelizmente, alguns antitrinitarianos tentam explicar o que já está óbvio e acabam fazendo uma bagunça, uma baderna e acabam não entendendo nada. Né? É uma pena que isso aconteça. Outro texto triuno que podemos analisar, Efésios 4:4-6. Né? Aqui diz o seguinte, Efésios capítulo 4:4-6. Abra sua Bíblia e não se preocupe, se você não pôde anotar os textos, não tem problema, eu vou disponibilizar esse documento para você, tá ok? Efésios 4:4-6. "Há um só corpo e aqui está falando da igreja como corpo espiritual. "Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só
Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Veja, aqui menciona o Espírito, o Senhor e Deus o Pai. 3 pessoas. Tá? Agora, você pode perguntar-se assim: não existe uma diferença entre as pessoas da divindade? Sim e não. Não, porque as 3 pessoas têm a mesma essência divina. Por isso é um Deus. Não são 2 deuses, 3 deuses com 3 essências diferentes. É um Deus com uma essência divina só, mas é manifesto em 3 pessoas. Então não existe diferença na essência. Agora existe diferença na função. Cada pessoa da divindade tem uma função específica, tanto na criação quanto no plano de salvação. Tá? E nós vamos ter uma lição específica em que nós vamos estudar sobre as diferenças funcionais das pessoas da Trindade bíblica. E aí você vai perceber como é bonito esse estudo. Tá bom? Vamos aqui agora para a nossa quarta pergunta. O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? Amigos, a Bíblia tem informações preciosíssimas para você e eu não termos dúvidas quanto à divindade de Jesus Cristo. A Bíblia, para você ter uma ideia, ela apresenta Jesus como também sendo chamado de Jeová. A Bíblia apresenta Jesus como sendo igual a Deus. A Bíblia apresenta Jesus como sendo Deus Messias. A Bíblia apresenta Jesus como aceitando adoração. A Bíblia apresenta Jesus em relação de igualdade com Deus. A Bíblia apresenta orações em nome de Jesus. A Bíblia apresenta parábolas que eram usadas para Deus, aplicadas a Jesus. Então, nós temos aqui, pelo menos, um grupo de 7 evidências fortíssimas de que Cristo é Deus. Eu vou estudar com vocês agora uma delas, tá? Não, 2 delas, e aí, na nossa próxima lição, nós continuaremos estudando sobre as outras, e depois nós vamos estudar também uma lição sobre o Espírito Santo em específico, e uma lição que eu vou estudar com você também em específico vai ser interessante. Nós vamos estudar sobre algumas heresias que surgiram ao longo da história e que influenciaram muitas pessoas a não crerem na Trindade hoje. E teremos uma lição também, junto com essas heresias, nós vamos refutar alguns dos principais textos usados contra a Trindade. Tá bom? Então vamos agora para a nossa quarta pergunta, que é: o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? E nós vamos analisar 7 evidências de que Cristo é Deus. Hoje nós veremos uma das principais. A Bíblia relaciona Jesus no Novo Testamento com Jeová ou Yahvé no Antigo Testamento. Vamos lá? Vamos comparar Êxodo 3,14, é o primeiro texto que nós vamos ler. E depois vamos para João 8, 57 a 59. Primeiro texto, Êxodo 3,14. Diz assim. Aqui. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, Deus só se identificou como eu sou. Vai dizer para Moisés o seguinte: eu sou eterno. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, basta você comunicar para os israelitas que eu sou o eterno, e isso basta. Você sabia que Jesus se identificou como sendo eu sou no Antigo Testamento? João 8, 57 a 59. Olha que texto forte esse aqui. Diz assim: disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão?
porque Cristo tinha falado que Abraão viu o seu dia. Né? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Uma observação: muitos testemunhas de Jeová dizem que quando Cristo afirmou o eu sou, quer dizer eu tenho sido, e que eles pegaram em pedras porque Cristo falou que ele era anterior a Abraão. Queridos, é ridículo esse argumento. Os judeus não iriam tentar apedrejar Jesus só porque ele falou, eu sou mais velho do que Abraão. Eles iam pensar o seguinte, coitado, ele não bate bem da cabeça, não é? Ele falou que é mais antigo do que Abraão, deixa esse coitado para lá. Não! A reação deles em quererem apedrejar Jesus só prova uma coisa. Eles entenderam que quando Jesus disse ser o eu sou, ele era Yahvé, o Deus eterno do Antigo Testamento. E nosso querido irmão, testemunha de Jeová, se estiver nos acompanhando, você tem que mudar essa sua crença. Você tem que parar de tentar reexplicar o que já está óbvio na Bíblia. E você precisa aceitar a divindade de Cristo. Nós vamos até ver ao longo de uma lição que negar a divindade de Cristo é colocar-se no terreno da perdição. Isso é muito perigoso. Você vai ter uma compreensão muito deturpada sobre o plano de salvação. Então os judeus não quiseram apedrejar Jesus só porque ele disse que era mais antigo que Abraão. Não. Eles entenderam como blasfema a afirmação de que Cristo era o eu sou. Olha que interessante. Há outros textos que mostram essa relação entre Jesus e Jeová no Antigo Testamento. Quer ver outro exemplo? Compare comigo Isaías 44, 6 com Apocalipse 17. Já estou indo para o final, amigos, tá bom? Eu sei que alguns já devem ter algum compromisso ou querem fazer alguma outra coisa. Fiquem tranquilos, nós estamos indo para o final do nosso primeiro estudo. E aí nós continuaremos, tá bom? Em outro dia. Isaías 44, 6. Olha como Yahvé no Antigo Testamento se identificou. Isso aqui é muito curioso. Assim diz o Senhor, né? Com letras maiúsculas, quer dizer que é o Deus eterno do Antigo Testamento. O Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Como que o Deus de Israel se identificou? Como sendo o primeiro e o último. Por quê? Quando ele diz eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo eu sou eterno. Você sabia que Cristo também se identificou desta maneira e que não é por acaso? Apocalipse 1, 17. Olha que texto fantástico esse aqui. Diz assim: quando ouvi, aqui é João falando que viu Cristo glorificado, tá? Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Cristo está dizendo que ele é eterno, assim como Jeová. Assim como Jeová, ou Yahvé, disse ser o primeiro e o último, Cristo disse ser o primeiro e o último. Olha esse outro texto que interessante. No Salmo 23:1, o Salmo 23 é um dos salmos mais apreciados pelos cristãos e com razão. Olha o que Deus diz sobre ele mesmo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Agora, tem uma coisa curiosa. Esse texto fala que Yahvé é o nosso pastor, o Deus eterno. Você sabia que Jesus também se identificou como pastor? Ele se identificou como sendo o pastor Yahvé, o Deus pastor do Salmo 23:1. Vou mostrar para você isso na Bíblia. João, capítulo 10. João, capítulo 10. Vamos ler o versículo 11. Veja, Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. João 10:11.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meu amigo, Jesus se identifica como sendo o Deus pastor que deseja guiar as suas ovelhas ao aprisco, que deseja guardá-las em segurança. Jesus se identifica com o bom pastor do Salmo 23:1. E uma outra evidência encontramos na identificação de que Cristo também é Jeová. Leia comigo aqui o Salmo 27:1. Diz assim: o Senhor, ou seja, Yahvé no Antigo Testamento, é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Agora, se você for aqui para João 8:12, não tem argumento antitrinitariano que resista. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, no Salmo 27:1, o Senhor, o Deus eterno, é a nossa luz. E aí Jesus fala em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Será que um simples ser humano poderia se identificar como sendo o primeiro e o último? Poderia se identificar como sendo eu sou? Poderia se identificar como sendo o bom pastor? E será que um Deus inferior poderia se identificar como sendo a luz do mundo? Não, meu amigo. A Bíblia ensina claramente que Jesus é Deus eterno. E se você crer que Jesus é Deus eterno, quem morreu na cruz para salvar você não foi uma criatura, simplesmente. Deus não tirou o corpo fora para resolver o seu e o meu problema chamado pecado. Deus assume uma forma humana, morre numa cruz, porque alguém inferior a Deus não poderia pagar a sua e a minha dívida. Somente um ser plenamente divino em sua essência poderia pagar pela culpa do pecador. Se você entender que quem morreu na cruz por você não foi qualquer um, você vai valorizar mais a salvação. Porque Deus não tirou o corpo fora. Ele não jogou a culpa pelos nossos pecados em cima de uma outra criatura. Ou de um Deus menor, não. Ele veio pessoalmente resolver o nosso problema. É num Deus assim que eu gosto de acreditar. Um Deus que não tira o corpo fora, mas que encara de frente o problema e vem pessoalmente a este mundo pecaminoso resolver o seu e o meu problema chamado pecado e morte eterna. Por isso é muito importante você ter uma compreensão correta sobre a trindade bíblica, não confundi-la com politeísmo. É importantíssimo você ter uma compreensão correta sobre Jesus, para que você possa valorizar mais ainda o plano de salvação.